A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita no livro de Esté, capítulo 4, verso de número 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este, chegaste a este reino. O livro de Esté narra a história dos judeus que permaneceram na Média e na Pérsia, em vez de voltarem para Jerusalém. No meio de uma grande crise, onde um decreto do rei trazia a decisão de que todo judeu fosse exterminado num único dia, Esté surge com uma missão, um propósito, como qualquer um de nós teme se vê acuada, sem recursos, sem saída. A pergunta de Mardoqueu para Esté é muito forte. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Um momento difícil, um momento conturbado, mas o momento do chamado de Deus se manifesta na vida de Esté. Nós também vivemos tempos conturbados. Os sinais da volta de Jesus, apontados, por exemplo, em Mateus 24, estão extremamente visíveis. Nação contra nação, o amor se esfriou, principalmente dentro da igreja. Sem contar o caos que vivemos no Brasil, escândalos em cima de escândalos. Sem contar ainda o tenebroso cenário religioso, fazendo com que, quando pensemos que já vimos de tudo, um novo escândalo acontece. Mas quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te chamou. Nós nascemos não por acaso e nossas vidas só acharão aquele grande senso de realização dentro do propósito do Senhor. É nesse lugar que nos satisfazemos, é ali que somos felizes e é também nesse território onde mais frutificamos, aquele gostoso sentimento de se estar encaixado em harmonia com a vida. É para isso que nascemos, chamamos isto de propósito profético. Perceber que estamos alinhados ao propósito de Deus para nossas vidas nos faz romper com várias limitações, além de nos trazer provisão em várias áreas. O propósito nos faz vencer o modo e o medo de quando Esté entende que estava ali para uma missão. O medo da morte, o medo da atitude do rei é vencido e ela avança no projeto. No final do verso 16, a antes apavorada, Esté declara: se eu tiver que morrer, morrerei. Constantemente enfrentamos situações que nos fazem sentir medo. A clareza do propósito nos encorajará, assim como Josué e Caleb, que diante do pavor dominante dos outros espias, evocam o propósito para dizer às tribos que chegariam sim à terra prometida. O propósito nos revela estratégias. No verso 15, Esté traça os passos, o caminho para chegar ao rei. Existe um caminho para vencermos os desafios que estão diante de nós. Existe uma estratégia que nos conduzirá à vitória. E essa estratégia, esse caminho, nos é revelado à medida que nos alinhamos ao propósito. O propósito nos traz unção. Esté era um personagem improvável para a realização dessa missão. Embora fosse formosa, era de um povo inimigo, mas ainda assim virou rainha e depois viu-se incapaz diante do desafio, mas o realizou. Unção é uma capacitação sobrenatural para realizar aquilo que no natural você não consegue. O ministério que Deus nos confiou não pode ser exercido na força do nosso braço, mas sim na unção do Espírito Santo. O propósito traz recursos necessários para a realização do mesmo. O capítulo 6 de Esté, lemos que numa noite o rei perde o sono e pede que lhe tragam o livro das crônicas do seu reinado.
Ali ele encontra a história de fidelidade de Mardoqueu e a partir dali o plano vai se realizar. A insônia do rei não foi uma mera coincidência, mas o recurso, a forma como Deus moveria para realizar o propósito. Para que os sonhos que Deus tem gerado em nós se realizem, certamente precisaremos de muitas coisas: recursos humanos, recursos financeiros, portas que se abram, enfim, Ele só responderá às orações dentro da esfera do propósito profético para o qual o chamou. Nesse campo, peça o que quiser e no contexto certo, tudo virá à sua mão. Se por outro lado você pedir coisas que estão fora do projeto de Deus para a sua vida, será inútil tentar mudar a vontade deste Senhor soberano. Você não terá fé para orar por aquilo que está fora da esfera do propósito profético. Ainda que sejam coisas boas e legítimas, a fé não virá, e do mesmo modo as respostas às orações não virão, se entretanto pedir a Deus que Ele lhe dê os instrumentos, as ferramentas, as pessoas, os recursos, a visão e a capacidade para realizar os seus altos desígnios. Isto tudo virá a seu tempo para as suas mãos. Portanto, os judeus não são mortos. Nessa ocasião surge a festa de Purim, que os judeus celebram até hoje, fazendo em público a leitura do livro de Ester. Se estivermos alinhados ao propósito de Deus, nossas histórias ministeriais terão desafios, dias difíceis, batalhas, mas terão também um final feliz, pois sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas e que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Jó 42, versículo de número 2.